Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante. Aleluia, glória Que é a o Deus. tema da campanha dessa noite. Amém? Amém. 2 Coríntios capítulo 4. Deixa eu aumentar um pouquinho o microfone para mim. Aleluia, som, glória a Deus, aleluia, amém. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Quem foi encontrando aí vai dando um glória bem maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Amém. Está escrito assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está em plena renovação dia após dia. Versículo 17. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Poder se assentar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bem, irmãos, como nós vemos em Atos, capítulo 2, a palavra diz assim, irmãos, que a igreja estava ali em oração. E Jesus tinha dito para ela: olha, ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos. Aleluia. A palavra diz assim, irmãos, que os discípulos de Jesus eles estavam em Jerusalém orando, e eles estavam esperando uma promessa. E a promessa da igreja ali era a descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Irmãos, Jesus ele fazia grandes sinais e maravilhas. E quando os apóstolos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz assim, que grandes sinais e maravilhas se faziam por meio dos apóstolos. Aqui nós vemos a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. De Deus, que ele não é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não consegue viver nessa terra sem pecar contra Deus. A pessoa vazia, ela peca, ela cai. A pessoa vazia, ela erra, ela anda sem temor a Deus. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, ela tem temor, ela tem amor a Deus, ela pratica as boas obras, ela ganha almas, ela quer pregar o Evangelho, ela quer fazer a obra de Deus, ela quer sempre agradar a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro dela. Porque a palavra diz assim, que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é tão interessante que o Espírito Santo também, além de convencer, a Bíblia diz assim que ele também tem dons espirituais, dons de línguas, dons de curar, dons ministeriais. Então quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, se eu estender a mão, a pessoa ela é curada. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, pastor, se eu impor as mãos, as pessoas serão batizadas. Glória a Deus, aleluia. Eu estava pregando numa igreja de uma pastora e foi um culto maravilhoso. Aí tinha, no final, tinha algumas crianças que foram batizadas pelo Espírito Santo, e tinha uma criança lá que foi batizada com o Espírito Santo. Aí de repente, no final do culto, o pai dela chegou até mim e veio conversar comigo com os olhos cheios de lágrimas. Aí ele falou: olha, irmão, tá vendo aquela filha ali, aquela criança ali? Eu falei: tô, ela é minha filha. Deixa eu te contar, ela foi batizada com o Espírito Santo, mas tem um negócio, ela é especial. Então, irmãos, eu fiquei assim de boca aberta, porque Deus faz, sabe? A presença de Deus, irmãos, na vida do cristão, ela faz coisas poderosas, sabe? Por mais que viver nesse mundo não é fácil, mas quando eu estou cheio da presença, irmãos, eu estou mudando
foi se expandindo ali dentro de Jerusalém, até o ponto que chega um certo dia, a Bíblia diz assim que Estevão, um diácono, estava tão cheio do Espírito Santo de Deus que grandes coisas se fazia na vida dele. Ele orava, glória a Deus, aleluia. Eram curados. Só que o que aconteceu, irmãos? Algumas pessoas começaram a invejar do ministério, daquilo que Deus fazia na vida dele. E o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado. Glória a Deus, aleluia. Diz assim, irmãos, que um certo homem, por nome de Saulo, ele consentia na morte de Estevão. Quem que era Saulo? Saulo, irmãos, era um judeu, que ele era fariseu, e esse homem tinha duas cidadanias. Tanto ele era judeu, como ele era romano. Era um homem religioso. Sabe, irmãos, um homem religioso que a partir daquele momento começou a perseguir a igreja, perseguir aos cristãos. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: não seja um religioso, porque religioso, irmão, que está dentro da igreja, quando vê um caído, ele quer acabar de matar, de derrubar. Mas aquele que serve a Deus, que não é religioso, quando ele vê um caído, ele estende a mão e levanta a pessoa. Porque eu vejo tanta gente religiosa, uma santidade. Ah, eu sou o melhor, eu prego demais. Ah, você é pecador. Todos nós somos pecadores, irmão. Todos nós somos falhos dessa terra. Se tem uma pessoa que é melhor aqui no nosso meio, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele pisou nessa terra, irmãos, e ele nunca pecou. Glória a Deus, aleluia. O ser humano, irmãos, ele está sujeito a errar. O ser humano, ele está sujeito a falhar. Ore vai a sébia, cantará, mandará a glória a Deus. Irmãos, Paulo Glória a era Deus, um homem muito aleluia. inteligente. Era um homem que conhecia do Antigo Testamento. Se fosse para ele falar, ele não precisava nem de olhar na Bíblia, ele estava tudo na cabeça. Era um homem, irmãos, poderoso em palavras. Só que, irmãos, um homem vazio da presença de Deus. Do que adianta estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, e vazio? Porque tem muita gente na igreja que você prega e não entende nada, porque está vazio da presença de Deus. É só um mero telespectador que vem para a igreja para ouvir louvor, sabe, para ouvir uma profecia, e se entra vazio e sai vazio. Graças a Deus que eu tenho certeza que vocês entraram cheios. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmão? Amém. Bem, irmãos, e Paulo e Saulo perseguindo a igreja, ele estava propriamente dizendo, perseguindo ao próprio Jesus. Aí, na estrada de Damasco, Paulo ele tem um encontro com Jesus. E ao encontro que ele tem com Jesus, irmãos, a Bíblia diz assim que ele ficou cego. E Jesus diz para ele: olha, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Irmão, toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, a vida dela nunca mais é a mesma. Eu me lembro, irmãos, que no ano de 2003, eu morava no Jardim Novo Mundo, tinha 20 e poucos anos. Irmãos, eu era envolvido no tráfico, mexendo com roubo, com tanta coisa errada. Os meus amigos, teve muitos deles que nem chegaram aos 18 anos. Eu tenho amigo meu que tem vários anos que estão presos no CEPAI. Sabe, irmãos, eu na vida errada, na vida bandida, saía, minha mãe orando pela minha vida, e eu saía de casa na sexta-feira, voltava na outra semana. Irmãos, eu tive um encontro com Jesus dentro de um bar, sabe, porque muitos crentes não vão, mas Jesus ele vai atrás. Eu não vou, Jesus ele vai atrás. Ah, Bianca, mas eu não tenho coragem de entrar no bar. Irmãos, se você não deixar, o Espírito Santo ele entra lá, porque o próprio Espírito Santo de Deus, eu tinha começado a beber num sábado, meio-dia, eu fui parar no domingo, 8 horas da manhã. Na madrugada, o Espírito Santo falou: vai assim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu sei, Senhor! Aleluia! Deus maravilhoso! Ele falou: olha, a partir de hoje, eu estou te dando
vai ser a única chance da tua vida. Ou você pega, ou você não pega. Eu falei, eu não quero mais continuar nessa vida. Eu quero uma mudança. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, seja louvado, Jesus. Espírito Santo de Deus. Glória, glória, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu saí dali, no mesmo dia eu não quis saber mais de bebida. E eu me aceitei a Jesus no domingo mesmo. E aí eu comecei a pregar para os meus amigos. Comecei a pregar para os moradores de rua. Via prostituta ali naquele teco, eu pregava para elas. Quantos aceitaram a Jesus? Quantos eu vi Deus operar maravilhas? Eu não entendia nada da Bíblia. Sabe, eu li alguns versículos e saía pregando na rua. Não entendia nada, nunca tinha lido a Bíblia. Nunca tinha orado. Mas eu não tinha amigo para me ensinar, não tinha ninguém para me ajudar. Aí o Espírito Santo colocava as palavras na minha boca. Ele falava, não, ora assim, foi me ensinando. Sabe, o meu ministério começou assim no meio da rua. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas tem pessoas aqui que Deus vai te usar poderosamente. Tem pessoas aqui que você se acha, mas eu, é você sim. Porque quem coloca as palavras na boca do homem é Deus. Quem usa o homem é Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo perseguia. Agora, a partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, ele passou a ser perseguido. E eu acho tão interessante que a conversão dele foi genuína. E a Bíblia diz assim, irmãos, que Paulo ele era muito usado. Um certo dia ele estava pregando no terceiro andar de uma casa. E Paulo empolgou e começou a pregar e falando, e pregando. E foi chegando a noite, já era tarde. E a Bíblia diz que tinha um jovem na janela, ali prestando atenção na pregação de Paulo. E de repente aquele jovem, por nome de Eutico, ele dormiu. E no que ele dormiu, ele caiu no terceiro andar e morreu. Irmãos, olha o que é o Espírito Santo na vida de um servo de Deus. A Bíblia diz assim que Paulo ele desceu lá, abraçou aquele jovem e automaticamente aquele jovem reviveu. Eu ainda voltei, irmãos, de fundo levantar de caixão ainda. Sabe, irmãos, o meu desejo é de ver coisas extraordinárias. Porque o meu Deus, irmãos, ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O nosso Deus é grande sim, irmão. Verdade. Vai a séria, canta lá, laçar. Glória a Deus. Porque ele não era um mero seguidor de Cristo, não. Era um homem, irmãos, que estava cheio da presença de Deus. Outro dia, Paulo estava num certo lugar e tinha uma mulher que ela adivinhava o nome das pessoas. Aí Paulo um dia ficou, poxa, mas peraí, vou dar Glória a Deus. Aleluia. Mas quando ele orou para aquela mulher, irmãos, havia legião de demônios. E Paulo expulsou todos os demônios daquela mulher. Porque a palavra diz assim, Jesus disse, olha, eis que eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Irmão, nós temos autoridade aqui. Vamos lá ver crente dentro de igreja correr de pessoas endemoniadas. Eu não me lembro se você acredita que foi a pastora Vilmeira. Aleluia, Jesus. Já. Glória a Deus. Pastor Vilmeira já tem igreja, né? Me lembro uma vez que um demônio manifestou aqui, os obreiros ficaram umas 5, 6 horas aqui tentando expulsar um demônio. Sabe, irmãos, é falta de unção, é falta de autoridade. Uma igreja que tem unção, que tem autoridade, ela expulsa demônio. Não precisa ter nome, não. Irmãos, quantas e quantas vezes Deus me usou para expulsar demônio. Eu era um diácono na igreja, pastor. Um diácono. Aleluia. Porque nós temos autoridade. Quantos têm autoridade? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui nesses versículos, Santo é teu nome. fala aqui, que é o tema da campanha, ela fala assim, ó. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Amém. Como nós sabemos, irmãos, o nosso corpo ele vai se desgastando com o tempo. Mas ele fala assim, olha, mas
vai se renovando dia após dia. Como eu trago renovo aqui dentro de mim? Oração, jejum, monte, dedicando a minha vida ao ministério. Então quando eu jejuo, quando eu oro, irmãos, eu vou renovando a minha vida. Quando eu sou batizado com línguas estranhas, quando eu tenho o hábito de orar e vai a sério, dedicar momento de oração em língua, eu vou me renovando, porque orando em línguas, irmãos, você está falando diretamente com Deus. É língua estranha que eu não entendo, o diabo não entende, que Glória a só Deus. Deus entende. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus. Pastora Rentes, eu me lembro que no Mendanha ali, era todo mundo orando em línguas. Hoje na igreja quase a gente não vê mais as pessoas orando em línguas. Você sabe por quê? Porque elas não têm mais buscado as coisas de Deus, as coisas espirituais. Amém. Glória a Deus. As pessoas querem carro, querem casa, não está errado não. Querem casar, não está errado não. Mas buscar primeiro as coisas do quê? De Deus. Amém? Para que as outras coisas serão o quê? Acrescentadas em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Eu Deus. me lembro, 3 meses de convertido. Minha igreja ficava lá na Quarta Radial, eu morava no Jardim Novo Mundo, a minha igreja ficava lá na Quarta Radial, próximo ali ao Serrinho, Morro do Serrinho. E a igreja era mais de 1.500 jovens por final de semana, a igreja era muito grande. E eu me lembro, pastora Rendes, que num culto lá, a presença de Deus estava tão intensa, e toda a igreja estava orando em língua, só que eu não sabia o que era aquele negócio, pastora Rendes. Aí eu olhava aquele povo, eles pensavam que está falando inglês e ficava assim meio, mas todo mundo está falando igual, mas que negócio é esse? Aí eu lembro que eu falei assim, Deus, eu queria falar esse negócio que esse povo está falando aí. Eu nem sabia o que era oração em línguas. De repente, irmãos, eu orando normal, de repente as línguas estranhas vinham, aí eu ficava com medo, né? Meu Deus do céu, que negócio é esse? Irmão, de repente, Deus, o Espírito Santo me tomou. Eu me lembro desse dia que eu tive que ir embora praticamente carregado para cá. Glória a Deus. Não tem coisa melhor do que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando você é batizado em línguas estranhas, sabe? Quando você está no seu quarto, você começa a falar com Deus com línguas estranhas, é um negócio que eu não sei nem te explicar. É tão gostoso, é tão prazeroso, é tão bom. Sabe, as coisas de Deus é tão... não tem nem palavras para expressar. É tão bom estar na presença de Deus. É tão gostoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por mais que a vida não seja aqui, a gente passa por aflição. Tem dia que tem dinheiro, tem dia que não tem dia que tem saúde, tem dia que não tem, mas a presença de Deus nunca falta na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Pode faltar a saúde, mas eu te declaro uma coisa na sua vida: a presença de Deus nunca vai nos faltar. Glória a Deus, amém, Jesus. É verdade, Jesus, glória a Sabe como Deus, eu aprendi a ter aleluia. intimidade com Jesus? Lembra em Gênesis ali, quando fala sobre Moisés, Gênesis é esse, se eu não me engano, acho que é esse, que quando Moisés ali, ele pedindo pela presença de Deus, Senhor, eu quero ver tua face. Você sabe como eu aprendi a conhecer o Espírito Santo de Deus? Lendo livros do Ben-Mirim. Bom dia, Espírito Santo, bem-vindo, Espírito Santo. Eu lembro que muitas pessoas criticam o ministério dele, mas eu aprendi, irmãos, diante de Deus, a ter comunhão com o Espírito Santo através dos livros dele. Sabe, eu abro a porta do meu carro e falo, Espírito Santo, me lembro até uma vez, estava trabalhando num condomínio aqui no Portal do Sol ali, colocando um porcelanato, tá? Pastor, eu estava com pressa para ir embora para ir no culto. Quando eu saí na portaria, eu falei, estou esquecendo alguma coisa. Aí eu fiquei pensando, sei o que eu estou esquecendo? Alguma ferramenta. Eu falei, nossa, eu esqueci de abrir a porta para o Espírito Santo entrar. E o carro era potente que eu tinha, 1.8, eu saí daquele jeito do serviço.
Quando eu saí na portaria assim, eu parei o carro, abri a porta, quando eu falei, Espírito Santo entra. Aleluia! Bateu no meu corpo assim, ó. Mas veio uma presença de Deus tão poderosa. Sabe? São coisas que às vezes as pessoas falam, mas às vezes esse cara tá ficando maluco. Esse negócio de chamar o Espírito Santo. Irmãos, faça isso. Sabe, quando você sair da sua casa, pega na mão e fala, Espírito Santo, vamos trabalhar hoje. Você vai ver, vai a ser. Glória a Deus, aleluia. Não tem pessoa melhor do que o Espírito Santo de Deus. É um amigo dos amigos. Glória a Deus, aleluia. Não tem pessoa mais linda do que ele. Então voltando para o texto aqui para a gente encerrar. Então o nosso corpo ele pode se acabar e vai se acabar, mas aqui dentro está sempre renovado na presença de Deus. É igual uma lenha na fogueira. Quanto mais você lê Bíblia, quanto mais você ora, mais o fogo ele aumenta, mais eu sou renovado, mais eu sou transformado pela palavra, mais amor pela presença de Deus eu tenho, mais intimidade com Deus eu tenho. Por quê? Porque eu estou dedicando a minha vida ao Senhor. Seja renovado nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Às vezes eu estou cansado, eu estou assim, eu estou aquilo outro. Glória a Deus, aleluia. Você me perdoe nessa noite. Bianca, eu pequei, eu falei, pede perdão e seja renovada aqui nessa noite. Bianca, não sabe o que eu estou passando, estou enfermo, sabe? Seja curado nessa noite em nome de Jesus. Que Deus visite os seus ossos, a sua pele, o teu sangue, o teu coração, os teus órgãos vitais, em nome de Jesus. Que nessa noite todo mal, toda bruxaria, toda obra do inferno contra a sua vida não vai prosperar, em nome de Jesus. Depressão, ansiedade, em nome de inquietação, eu te ordeno agora, demônio da enfermidade, demônio da depressão, solta essa pessoa agora, em nome de Jesus.